Oi! Hoje é a resenha do conto A História de Uma Hora, escrito por Kate Chopin, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 24, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Como sabiam que a senhora Mallard tinha um problema cardíaco, grande preocupação fora tomada para transmitir-lhe com a maior delicadeza possível a notícia da morte do marido. Foi sua irmã Josephine quem lhe contou, com frases entrecortadas, sugestões veladas, que revelavam por esconder em parte. O amigo do marido, Richards, estava ali também, junto dela. Assim começa A História de Uma Hora, escrito por Kate Chopin, que conta a história desta mulher que foi promovida à viuvez. E a reação dela foi a óbvia, caiu em choro nos ombros da irmã durante muito tempo. E depois, quando ela conseguiu ter mais um pouco de fôlego, decidiu subir ao quarto e pediu para ficar sozinha, pensar naquela situação. E diante lá do quarto, completamente vazio agora, somente dela, ela começou a pensar a sua vida de casado, do que era antes do que seria a partir de agora. Bom, e aí eu tenho que parar de contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Com certeza esse conto aqui é um dos menores que já apareceram nessa coleção da Folha. Em parte porque justamente esse volume tem um pouco menos de páginas, para ser mais preciso, umas 20 a menos. E também porque está contido outros dois contos. Claro que eu poderia ter trocado, né? Pegado um dos outros dois que são realmente maiores, mas eu já havia combinado que leria A História de Uma Hora. E também vale lembrar, né? Porque é justamente esse conto que está valorizado na capa desse volume. Então, preferi continuar. Enfim, A História de Uma Hora é realmente muito curta. E depois daquele trechinho que eu li para vocês, a história praticamente já acaba e até de maneira abrupta. Claro, né? São só 5 páginas. E também a gente precisa levar em consideração uma coisa, né? Temos um livro bilíngue, né? Nas páginas ímpares nós temos o original em inglês, nas pares a versão traduzida para o português. Ou seja, essas 5 páginas a gente pode até enxugar um pouco mais, dá umas 3,5. Enfim, a história realmente é curta, logo depois daquele trecho que eu li para vocês, se encerra com 2 pontos de viradas, o que torna até o texto interessante. Em algo tão curto, nem pareceria que podia ter alguma coisa a mais. Por outro lado, por ser uma história curta, tem uns pequenos probleminhas. Mas antes de dizer isso, deixa eu lembrar uma coisa que talvez vocês não se lembrem. Já aconteceu algo bem parecido nessa história aqui da Katherine Mansfield, que foi no volume 20, foi há 4 semanas atrás, onde justamente no princípio, não falei o nome da história, né? As filhas do falecido coronel. Bom, agora vocês já entenderam a referência. Sim, no começo da história era a mesma coisa. Eram, no caso aqui, 2 filhas que recebiam a notícia que o pai falecera. No caso, mesma coisa. Então, temos aqui a mulher que recebe a notícia que o marido faleceu. O mesmo princípio, só que, claro, na história lá da Katherine Mansfield era muito mais desenvolvido. Era um volume com 94 páginas, ou 45 em português, tanto faz. Mas a história, sim, se desenvolveu bastante, era, aliás, de maneira bem diversificada, que até eu não gostei um pouco. Mas, por outro lado, nessa história aqui super curta, só temos um fragmento da evolução desse sentimento de perda e nas consequências do antes com o depois. Ou seja, a gente pode dizer que um pouco esse texto fica devendo algumas sensações. E aliás, enquanto eu estava lendo, eu fiquei com uma impressão que também estava lendo uma outra autora, Clarice Lispector. Sim. Aliás, se fosse ela que tivesse escrito esse texto, seria muito mais extenso, porque ela aí teria feito grandes elucubrações a respeito dessa perda, do que essa personagem estaria sentindo, o que ela faria depois. Seria naquele estilo da Clarice Lispector de ser mais extensa, mais prolixa. E sim, porque quando a gente vê o texto introdutório aqui desse volume, a gente também fica sabendo que a Kate Chopin gosta de, principalmente, falar sobre mulheres e seus relacionamentos com os seus respectivos maridos e entes queridos. Ou seja, ela é bem parecida tematicamente com a Clarice Lispector. Outra coisa que vale chamar a atenção aqui é o título da história, A História de Uma Hora. Realmente, se você for analisar, a história toda acontece em 1 hora, inclusive as suas 2 viradas, o que é bastante interessante também. Mas mesmo assim, eu repito que a história não é tão grande assim, em termos de tensão, mas de importância. É o tipo de história que a gente lê, acha interessante, mas pode até jurar no mesmo dia que você vai esquecer daqui a algumas semanas.
Isso porque não acontece nada de marcante, mesmo as duas reviravoltas que são boas. Mas claro, não posso dar nenhum tipo de pista para vocês, porque senão vocês matam a charada e fica sem graça ler o texto. Ou seja, o texto é um pouquinho menor porque ele não tem grandes aprofundamentos nos sentimentos dessa mulher que passou a ser viúva repentinamente. O contrário lá do texto da outra Catherine, né? Lembrando, né, Kate Chopin, na verdade, é o apelido de Catherine também, né? Ou seja, na outra história era bem desenvolvido. Aqui não está tão desenvolvido. Então, uma coisa fica devendo a outra na comparação. Enfim, de qualquer forma, eu recomendo que vocês leiam essa história da Chopin, porque ela é interessante sim, e vocês podem até achar um certo gracejo ao final. Uma coisa irônica, digamos assim. Bom, para a história de Uma Hora de Kate Chopin, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Na próxima quarta-feira, mais um volume aqui da coleção da Folha em inglês com clássicos da literatura. Dessa vez com a história de Thomas Hart, titulada Uma Mulher Imaginativa. Mais uma história feminina aqui nessa coleção. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já fizemos aqui durante todo o ano no projeto Contos do Meio-Dia, relacionado, claro, a outros livros. Bom, tchau!